Missão 2: A Guerra dos Mascates ou a Fronda dos Mazombos. Vocês devem perceber que, ou já perceberam, na verdade, né? Vocês já perceberam que eu estou enfatizando bastante o termo a Fronda dos Mazombos, para dar destaque justamente a esse olhar, né, de Olinda para Recife. Estamos analisando esse evento histórico na perspectiva dos olindenses, beleza? Agora, vamos traçar uma cronologia para trabalhar as principais datas até o desfecho da Guerra dos Mascates, porque aqui você vê o antes, o durante e o depois. Então, só enfatizando o cenário do Recife, como se encontrava o Recife após a expulsão dos holandeses. Então, deixa eu traçar aqui para vocês esse cenário, ou para você, né, que está acompanhando nesse momento, que está empolgado, está vibrando. Ah, eu estou desanimado, professor. Mesmo assim, você está cumprindo a sua missão. Há dias que, de repente, você não está tão bem, mas o importante é continuar caminhando. Não desista da caminhada, viu? Não desista. Então, olha, Olinda, Recife, um rápido cenário aqui econômico, político. Vamos lá. Recife, entre os séculos 17 e início do século 18. Olinda, século 17 início do século 18, porque o início do século 18 é justamente quando ocorre a Guerra dos Mascates. A perspectiva política do Recife é muito boa, até porque esses comerciantes que se destacaram vieram de Portugal e havia já uma aproximação com a coroa portuguesa. A economia, destaque fica para o comércio. E claro, século XVII, no governo holandês, ou durante a dominação holandesa, Recife vai ser beneficiado, justamente pelo embelezamento, se torna aí um centro político. Já Olinda é vila. Só que há crise econômica, a ponto desses senhores necessitarem de uma ajuda financeira através de empréstimos com juros elevados, e os comerciantes recifenses vão perceber que, na perspectiva política, ainda Recife não é vila. Tem uma subordinação política à Câmara de Olinda. Mas, economicamente, tem como reivindicar uma situação melhor. E é justamente essa relação, passo a passo, politicamente entre Recife e Olinda, que vamos agora traçar no início do século XVIII. 1703, representantes do comércio do Recife conseguiram o direito de representação na Câmara de Olinda. Aqui já é um passo para lá na frente ter esse pedido para que Recife se torne vila, porque vai ter embaraços nessa representatividade na Câmara de Olinda. Mas esse é um primeiro passo. Então, a cronologia da Guerra dos Mascates, numa perspectiva imediata, a gente começa em 1703. Numa perspectiva mais global, mais geral, a gente já pode fazer isso sim, né? A partir da chegada dos holandeses e essas vantagens gerais trazidas para o Recife e os prejuízos, né? O incêndio de Olinda, a questão da economia açucareira. Então, não, olha, pegando o histórico de Olinda e traçando aí, né, com a ocupação holandesa, né, Olinda saiu bastante prejudicada. Bem, 1709 é uma data importante. Lembra que eu disse? Em alguns livros vocês vão encontrar a Guerra dos Mascates, 1709, 1712, 1709, 1714.
Porque justamente em 1709, uma carta régia, que a vila passou a ser independente, alcançando autonomia política em relação a Olinda, ou seja, Recife, deixa eu colocar aqui, em 1709 se torna vila. Olha que bacana essa informação. Aí, olha, esse fator faz com que alguns historiadores afirmem: se o motivo da Guerra dos Mascates foi a ascensão de Recife à categoria de vila, então eu posso dizer que a Guerra dos Mascates começou no momento que Recife tem, né, esse pedido atendido. E aí destacar, né, 1709, destacar o governo de Sebastião Castro Caldas, Sebastião Castro Caldas, ele justamente vai mandar erguer um pelourinho no Recife. Erguer um pelourinho é o símbolo da autonomia, política. Então, você tem a elevação de Recife à categoria de vila autônoma, com a instalação de uma administração municipal, a instalação da Câmara Municipal. Tal medida de elevar Recife à categoria de vila acirrou ainda mais as rivalidades entre olindenses e recifenses, entre os latifundiários de Olinda, a aristocracia olindense, e os mascates do Recife. Por quê? Com a ascensão, com a elevação de Recife à categoria de vila, os comerciantes, os latifundiários de Olinda rejeitaram essa ação, rejeitaram essa medida, tá? E por quê, professor? Porque os latifundiários de Olinda rejeitaram essa atitude? Porque eles ficaram justamente temerosos que, a partir do momento que Recife tivesse essa autonomia política, os recifenses, os comerciantes, poderiam exigi-los o pagamento dos débitos. Olha só que interessante. A partir do momento que Recife se torna vila, aquela subordinação política que existia, porque Olinda era vila, Recife não. Olinda tem uma Câmara Municipal, Recife não. Então, a partir do momento que não houvesse mais essa dependência política, Recife ficaria com caminho livre, os comerciantes, para cobrarem os débitos. Olha, o que é que a dívida não faz, né? Então, esse é o cenário da Guerra dos Mascates. O governador Castro e Caldas, né? Coloquei aqui é Castro e Caldas, foi vítima de um atentado, não sofreu aí, né, danos, foi se refugiar na Bahia, tá? E isso só fez aumentar a tensão nessa área entre Recife e Olinda, né? O confronto entre as duas regiões foi iniciado em 1710. Aqui colocar, olha, 1710, que é aquela data mais clássica, né? O início do confronto, tá? Então, aí, 1710, teve início o confronto, quando os olindenses ocuparam Recife, destruíram Pelourinho, que é o símbolo de quê, pessoal? O símbolo dessa autonomia. Então, os olindenses vão invadir Recife, vão destruir o Pelourinho e vão instituir o bispo Manuel Álvares como novo governador, que contou aí com o apoio da coroa portuguesa, né? Entretanto, os comerciantes recifenses não se conformaram com a perda e planejaram aí, né, uma contraofensiva. Nessa contraofensiva, teve a ajuda até mesmo do capitão-mor da Paraíba, João da Mata, né? E com os recursos financeiros que possuíam, os recifenses articularam forças para enfrentar os olindenses. Então aí você tem o início dessa guerra entre olindenses
e recifenses. Destacando que esses combates permaneceram, porém, os recifenses conseguiram aprisionar o bispo Manuel da Costa, tá? Obrigando-o a renunciar ao cargo, uma vez que ele tinha sido escolhido, né, para se tornar o governador. As negociações de paz ficaram sob a responsabilidade do novo governador Félix José de Mendonça, que aportou em Pernambuco 1711. Então, olha, o início, daí, como eu falei, é comum também. Guerra dos Mascates, 1710, 1711, porque 1711, o término aí, né, desses conflitos, né? Então, assim, né, Félix Mendonça mandou prender mais de 150 membros da aristocracia de Olinda. Não houve concessão de perdão para os olindenses e após o encerramento dos conflitos, né, os maiores beneficiados foram os recifenses. Foram os recifenses que passaram a sediar a administração da capitania. Desse modo, os mascates consolidam agora o seu poder político. Professor, então, em resumo, a Guerra dos Mascates, no final, quem sai beneficiado, quem tem mais benefícios, são os mascates. Sim, são os mascates. E essa consolidação da vila, 1714. Então, eu coloquei aqui as principais datas e agora só vou resumir, né, aquilo que eu já falei para vocês. Então, nesse ano, 1709, né, os recifenses passaram a contar com a sede da Câmara Municipal, que representa justamente essa autonomia política, certo? E o Pelourinho, que é o símbolo dessa autonomia. Os olindenses, temendo que, além do centro comercial, se tornasse palco das decisões políticas, ficaram inconformados. Mas aqui também, olha, vamos colocar as dívidas. Havia um temor por parte dos senhores de engenho, aqui a aristocracia, os mazombos, que com esse poder político, além de Recife, que já era o centro econômico, se torna centro político e as dívidas, consequentemente, serão cobradas, né, sistematicamente. Então, em 1710, os senhores de engenho de Olinda, sob a liderança de Bernardo Vieira de Melo, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre ele, né? E o capitão-mor Pedro Ribeiro da Silva invadiram a cidade, no caso, Recife, né? Recife, porque essa na perspectiva atual, né? O povoado de Recife, destruíram o Pelourinho, que é o símbolo dessa autonomia, libertaram todos os presos, e justamente aí o início, né, da Guerra dos Mascates, né? O argumento utilizado pelos olindenses era que Recife não estava respeitando os limites estabelecidos entre as comarcas, né? Mas na verdade não. É o que também é uma análise interessante de um livro falando sobre a ferida de Narciso, que conta aí o mito de Narciso, que na mitologia grega, né, em resumo, né? Aquela pessoa que se achava tão bela, que quando contemplou a sua imagem se matou porque não admitia uma pessoa tão mais bela do que ela. Então, Olinda não aceita que Recife se transforme nessa força política e econômica, porque quem deve ser a referência, a única referência, então, deve ser Olinda. Tá? Então, Olinda tem essa ferida de Narciso, não aceita que alguém sobrepuja aí seu poder ou ameace ou se torne sombra, e foi isso que aconteceu. Em 1711, foi feito aí o contra-ataque, os mascates se organizaram para atacar Olinda, com a ajuda até mesmo, né, da Paraíba, e aí, claro, né, no final, vitória dos mascates. Destacando aqui, olha, Leonardo Bezerra, líder da Guerra dos Mascates, maior provocador das alterações de 1710, seria adiante, né, chamado de o primeiro pernambucano livre. Tá? Era o pernambucano que mais odiava os portugueses, aquele sentimento anti-lusitano, no caso, os portugueses, os reinóis, né, os mascates. Esse grande agitador era membro de duas
de duas antigas famílias da capitania, descendentes da aristocracia lusa, né? Os Bezerra e os Cavalcante de Albuquerque. E destacar também na Guerra dos Mascates, afinal, né, o primeiro grito da República na história de Olinda. Há todo um orgulho, né, de lembrar esse evento. Bernardo Vieira de Melo, guerreiro e republicano, né? Em outubro de 1710, a Guerra dos Mascates explodiu. O governador português Sebastião de Castro e Caldas sofreu um atentado à bala, depois teve que ir para a Bahia. O Recife foi ocupado pelos olindenses. No dia 10 de novembro, Bernardo e outros líderes, como Leonardo Bezerra, esse daqui, né? Leonardo Bezerra, e Sebastião de Barros Rego, propuseram um rompimento com Portugal e o estabelecimento em Pernambuco de uma república independente e plutocrática. Plutocracia, Pluto, ricos, poderosos, ricos e poderosos. E cracia, poder. Então, o poder da aristocracia, o poder dos ricos, ou seja, governado pelos ricos, governado aí, né, pela nobreza, como ocorria até então com Veneza, na Itália. Bernardo Vieira de Melo, 10 de novembro, ele é responsável, então, pelo grito da República, o primeiro grito da República, né? Então, aí, considerada precursora, aqui, né, o 10 de novembro, você tem aqui o primeiro grito da República. A República nasceu em Olinda. Isso está no hino de Pernambuco, né? Dá uma boa questão, eu vou elaborar. Tive essa ideia agora. Então, meu povo, esse é o cara que, na história de Olinda, há todo um enaltecimento. E ele é tido aí, né, como o primeiro que bradou aí o grito da República, né? 10 de novembro de 1710, deu o primeiro grito em defesa da independência. Olha, falar independência nacional é um pouquinho complicado, né? Porque ainda é colônia. Mas aí, na história de Olinda, coloca-se, né, Bernardo Vieira de Melo como o primeiro, né, o responsável pelo primeiro grito da República, pelo recrutamento das tropas da terceira linha da cidade. Este fato, né, representa um importante marco para a história de Olinda, né, para o Brasil também, já que foi realizado, de acordo com a historiografia tradicional de Olinda, foi realizado antes da Inconfidência Mineira e até mesmo antes da Revolução ou a independência dos Estados Unidos. Veja que há um olhar aqui, né, ufanista, né, triunfal sobre esse acontecimento do primeiro grito da República, né? Então aí destacando com quase todos os principais pernambucanos no início do século XVIII, o capitão Bernardo Vieira de Melo odiava os portugueses. Em outubro, diante desse cenário aí, né, a revolta explodiu e ele vem bradar o primeiro grito da independência. E até hoje, né, destacando que até hoje, Olinda, 10 de novembro, comemora-se o quê? O grito da independência. Né? Olinda é mãe da República, e aí destacando justamente esse processo histórico, né? Destacando esse acontecimento, essa referência do dia 10 de novembro, né? Primeiro grito da República, 1710. Esse motivo, né, para ser feriado na cidade todo 10 de novembro em Olinda, viu? O primeiro grito foi 1710 no bairro do Carmo. Deixa eu colocar aqui, né? Bairro do Carmo, porque olha a banca detalhando, né, alguma coisa aí, você já sabe. Então aqui, ó, deixa eu colocar bairro do Carmo em Olinda.
bairro do Carmo. E o 10 de novembro, né, feriado em Olinda, né, dos franceses com a Revolução Francesa, ou dos estadunidenses, né, com a independência de 1776. Olinda faz essa comparação, né, pegando esses dois grandes eventos liberais e afirma, olha, o pioneirismo que perpassou o mundo nos séculos seguintes é dos olindenses, com o primeiro grito da República em 1710. Esse é o motivo, né, para ser feriado na cidade de Olinda todo ano, 10 de novembro, porque aí a Marinha dos Quetés também se destaca, né, na construção da República. Agora, é importante destacar, né, que nesse período o Brasil era uma colônia, que o termo república quer dizer coisa pública, né? Daí essa perspectiva da aristocracia governar, a expressão plutocracia, né? Então aí o fato olindense foi proclamado pelo capitão-mor Bernardo Vieira de Melo. Ele, como vereador, né, deu o primeiro grito da República no Senado da Câmara de Olinda, próximo de onde hoje funciona o Mercado da Ribeira, né, no bairro do Carmo. O local ainda conta aí com as ruínas, que ajuda a contar esse legado aí deixado por Bernardo Vieira de Melo, né, mais uma vez reforçando no cenário da Guerra dos Mascates, numa época em que a tensão era muito grande entre senhores de engenho em Olinda e esses senhores de engenho, né, que estavam em tensão com os recifenses. Esses senhores estavam em crise, né, após a saída dos holandeses, a ascensão dos comerciantes recifenses, esse pedido e aceitação, né, para que Recife se tornasse vila. Então, esse fato, né, que ainda motivou a Guerra dos Mascates, que acabou por consolidar o domínio dos interesses de Portugal. Afinal, não esqueça, os reinóis, os comerciantes do Recife, também, no final, vai ter esse apoio da coroa portuguesa, né? Então, em resumo, mesmo não tendo êxito, Olinda, nesse momento, o primeiro grito tornou a cidade patrimônio mãe da República. Então, a gente pode colocar aqui, Olinda, mãe da República. Olinda, mãe da República. E no hino de Pernambuco, né? No hino de Pernambuco, um trecho, né? A República é filha de Olinda, né? Em alusão também a esse acontecimento no decorrer da Guerra dos Mascates. Então, aqui a banca pode cobrar o assunto, né? O contexto geral da Guerra dos Mascates e destacar o primeiro grito da República, né? Então, destacando justamente essa figura política, o vereador até então, né? Bernardo Vieira de Melo, né? Então, destacando a República é filha de Olinda, alva estrela que fuge e não finda, de esplender com seus raios de luz, né? Linda, 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 linda letra, né? O hino de Pernambuco, em referência a esse grito de independência, essa referência à República. Vamos seguindo, pessoal, para finalizar. Então, aqui eu trabalhei com vocês dois conteúdos, né, do edital. Um em relação à Guerra dos Mascates e essa relação, né, e esse acontecimento que traz esse orgulho enorme para os olindenses. Então, todo ano, 10 de novembro, feriado em Olinda, em referência ao primeiro grito da República. E ainda chegando a comparar, olha, nem a Revolução Francesa, nem a independência dos Estados Unidos, não. Esses eventos ficam para trás. É o grito 10 de novembro de 1710, que é a grande referência aí desse início, né, do debate sobre a coisa pública, sobre a res publica, a República. Chegando à frota com o documento 1710, resumindo, né, o governador Sebastião de Castro e Caldas faz levantar o pelourinho recifense, o qual gerou insatisfação entre os nobres, que fizeram, né, atentado falho e depois pegaram em armas e puseram em debandada para a Bahia. No caso, né, o governador fugiu para a Bahia, né? Alguns meses depois se passaram, em 1711, né,
Após alguns meses se passarem, 1711, os mascates organizaram o seu levante, tomando aí algumas posições importantes no Recife, com a ajuda até então também, né, da Paraíba. O conflito só se resolveu com a chegada do novo governador, apontado pela coroa, né? Olha aqui o nome dele, Félix José de Mendonça, que a priori, que no início se mostrou imparcial, mas logo impôs devassas para condenar os revoltosos de Olinda e levou permanentemente, no final, olha, Recife é vila. Eu tinha falado sobre um livro de Evaldo Cabral de Melo, A Afronda dos Mazombos, Nobres contra Mascates, Pernambuco, 1666. Ele analisa justamente o pós-restauração, ou seja, após a saída, após a expulsão, né, dos holandeses, e ele vai justamente destacar esse cenário político, econômico de Olinda e do Recife, né, nessa perspectiva mais para Olinda, nesse olhar especial para Olinda, nessa perspectiva de nobres contra mascates, nobres contra comerciantes, né? Melo objetivou, então, perceber e estabelecer antecedentes, ou seja, já a partir da expulsão dos holandeses, a partir do fim da ocupação holandesa, que expliquem ou ao menos deem indícios dos problemas que viriam a explodir no ano de 1710, e isso eu fiz com vocês, né? Mostrando a ascensão econômica do Recife, o prestígio que Recife teve num período holandês, enquanto que Olinda sofreu bastante com incêndio, teve aí problemas na produção açucareira. Lembra que eu falei que é comum alguns autores colocarem Guerra dos Mascates, 1709, 1714, 1710, 1709, porque é quando você tem a elevação de Recife à categoria de vila, a Olinda não aceita, 1710, o início de conflito, o início dos conflitos. Daí aquele recorte, 1710, 1711, porque a guerra é apaziguada 1711. Só que outros colocam 1710, 1714, porque em 1714 o rei Dom João V resolveu anistiar todos os envolvidos nessa disputa, manteve prerrogativas político-administrativas de Recife, ou seja, diz, olha, Recife permanece vila sem problema, tá? Então aí você tem a elevação à condição da cidade de sede municipal por carta imperial em 1823, Recife, né? Elevada à capital do estado, 1825, confirmado pela resolução em 1827. Então aí toda a trajetória política do Recife. Em resumo, Guerra dos Mascates, Fronda dos Mazombos, enfrentamentos entre olindenses e recifenses, destacando Bernardo Vieira de Mello, responsável pelo primeiro grito da independência, e no final, a afirmação de Recife como vila. Depois dessas missões, só resta agora ter o quê? Uma aula especial para responder 10 questões especiais para consolidar e você sair vibrando, dizendo, pô, eu aprendi, eu sei agora todo o contexto da Guerra dos Mascates ou a Fronda dos Mazombos, porque aqui é assim, na plataforma Estou Preparado, é intensidade total. E na missão 3 tem muitas questões. Até já!